Em 6 de outubro de 105 a.C., em um local situado entre o povoado celta de Aráusio e o rio Rodano, 2 exércitos consulares romanos, incluindo tropas auxiliares, foram derrotados pelas tribos bárbaras dos Cimbros e Teutões. Mas antes de falar da batalha, vamos nos situar e entender quem eram esses 2 povos com quem os romanos estavam em confronto. O povo dos Cimbros era liderado pelo rei Boiríx e os teutões estavam sob o comando do rei Teutobode. Eles teriam migrado da península da Jutilândia, situada na atual Dinamarca, para o sul em busca de um novo lar, movimento que provocou o que viria séculos mais tarde o deslocamento de outros povos. Alguns estudiosos acreditam que o motim da migração dos Cimbros e dos teutões foi o aumento do nível do mar na região da Jutilândia, que teria ocorrido na mesma época, que acabou inundando as terras ocupadas pelas 2 tribos. Para as fontes antigas e vários estudiosos modernos, elas seriam tribos germânicas. No entanto, ao menos quanto aos Cimbros, o nome da tribo e dos personagens dá substrato à tese de que eles poderiam ser um povo celta. Por outro lado, as fontes atestam que, na verdade, os Cimbros e os teutões entraram em conflito com os boios, quando eles invadiram seu território situado no norte da Itália, durante a migração que resultou na guerra contra os romanos, o que parece fortalecer a ideia de que eles seriam mesmo germânicos. Seja como for, o mais provável é que os Cimbros e os teutões devem ter começado a migrar da Jutilândia na direção do sudoeste europeu na penúltima década do século II a.C. E após diversas lutas com as tribos celtas, eles chegaram até Nórica, uma região celta que séculos mais tarde seria incorporada pelo Império Romano e que abrange parte das atuais Áustria e Eslovênia, sendo cortada pelo rio Danúbio. Em Nórica, os Cimbros e teutões invadiram as terras ocupadas pelos Taurices, um grupo de tribos celtas aliadas dos romanos, em 113 a.C. Quando o cônsul Cineu Papírio Carbo chegou com seu exército para auxiliar os aliados celtas, ele intimou os invasores germânicos a abandonarem o território, sendo inicialmente obedecido. Entretanto, o cônsul resolveu emboscar os bárbaros em Noreia, entre as atuais Eslovênia e Áustria, mas eles perceberam a tempo a armadilha e conseguiram derrotar as forças romanas na chamada Batalha de Noreia. Carbo e os remanescentes das tropas que tinham sobrevivido à derrota conseguiram escapar, mas o comandante foi destituído do cargo pelo Senado e ele acabou se suicidando para não ter que suportar essa desonra. Então, preparou-se para o pior. Porém, ao invés de invadir a Itália, a horda germânica preferiu seguir em direção à Gália, no oeste. Em 109 a.C., os Cimbros e os teutões lidaram com uma forte resistência romana na Gália. Como eles esgotaram os recursos daquela região, pediram permissão para se assentarem em território romano, o que lhes foi negado pelo Senado. Os bárbaros, então, invadiram a província romana da Gália Narbonense. O cônsul Marco Júlio Silano partiu para interceptar os Cimbros e os teutões, e novamente os bárbaros derrotaram os romanos. O cônsul conseguiu escapar com vida. As fontes dão poucos detalhes, mas parece que as sucessivas derrotas dos romanos colocaram em risco a própria província da Gália Narbonense, atiçando as tribos gaulesas já submetidas pelos romanos a se rebelarem, inclusive a tribo helvética dos Tigurinos, que se aliará aos Cimbros e os teutões. Venceu completamente as legiões do cônsul Lúcio Cássio Longino, na Batalha de Burdigala em 107. Nessa época, os romanos estavam envolvidos em uma sangrenta guerra contra o rei númida Juba, situação que levou o Senado a nomear como cônsul o militar mais respeitado de Roma, o general Caio Mário. A derrota na Batalha de Burdigala obrigou, em 106, o Senado a mandar mais um exército para a Gália, para prevenir a revolta da cidade de Tolosa, sob o comando do cônsul Quinto Servilio Sépio. Quando capturou a cidade, Sépio saqueou os altares gauleses que guardavam o célebre ouro de Tolosa,
que seria provenientemente do saque que os gauleses promoveram no santuário do deus Apolo, em Delfos, na Grécia. Entretanto, o ouro capturado desapareceu enquanto estava sendo transportado para Massilia, e as suspeitas de seu desvio recaíram sobre Cépio. Mesmo assim, no ano seguinte, para lidar com a ameaça dos Cimbros e Teutões, que agora estavam se movendo em direção sudoeste, o Senado prorrogou o comando de Cépio para a Gália, agora nomeando-o procônsul, e a ele se juntou o cônsul Cineu Mallius Máximo. Em tese, Cineu Máximo, como cônsul, ocuparia um posto superior ao de Cépio. Este, porém, sendo de família nobre, não gostou nada do fato, e as fontes relatam que esta foi a principal razão de ambos não terem cooperado em face da mais séria ameaça que pairava sobre Roma desde o fim da Segunda Guerra Púnica. Além disso, conta que Máximo não tinha muita experiência militar. Por esta razão, quando Cineu Máximo acampou seu exército em um dos lados do rio Rodano, próximo a Aráusio, Cépio decidiu acampar na margem oposta, mesmo tendo recebido chamados para atravessar o rio e se juntar ao colega. Quando os Cimbros e os Teutões se aproximaram do rio, um destacamento romano de cavalaria, sob o comando do general Marco Aurélio Escauro, encontrou a vanguarda bárbara, mas foi completamente derrotado. Escauro, capturado, foi levado à presença do rei Boiorix. Inabalável, o romano falou para o rei dar meia volta e partir, a fim de que os bárbaros não fossem destruídos. Escauro acabou sendo morto e queimado vivo em uma gaiola de madeira. Boiorix agora podia avistar os dois exércitos acampados, um de cada lado do rio, sendo que Máximo estava do mesmo lado que os Cimbros. Segundo as fontes antigas, o total de bárbaros seria de 200 mil, mas devemos notar que tratava de um povo em migração, incluindo assim homens, mulheres e crianças. Assim, o número de guerreiros deveria ser no máximo de 80 mil, mais provavelmente de 60 mil. Em 6 de outubro de 105, Cépio, não querendo dividir a glória da vitória com Máximo, decidiu atravessar o rio e atacar sozinho os acampamentos dos Cimbros. Porém, valendo-se do fato deles estarem acampados em terreno mais favorável, os bárbaros conseguiram aniquilar completamente o exército do procônsul, que conseguiu fugir. Mais tarde, ele sofreria a pena de exílio por isso. Agora, Máximo teria que enfrentar o ataque dos Cimbros em inferioridade numérica, e pior, com o rio Rodano às suas costas. Os soldados do exército romano remanescente, porém, quando viram a enorme massa de bárbaros, entraram em pânico e muitos tentaram fugir nadando, mas morreram afogados. A derrota foi um massacre e as mortes romanas são estimadas pelas fontes antigas em 80 mil. Alguns acreditam que, se forem contadas as baixas entre os auxiliares e os civis que costumeiramente acompanhavam as legiões, as perdas romanas teriam sido de 120 mil pessoas. Portanto, em números, a Batalha de Aurásio teria sido a pior derrota sofrida pelos romanos em toda a sua história. Aliás, o número de mortos romanos na Batalha de Aurásio seguramente é um dos maiores já sofridos em um único dia por um exército. Dada a magnitude da derrota e do perigo, o Senado romano resolveu abandonar qualquer preciosismo legal e resolveu conceder a Mário o privilégio de obter um consulado apenas 3 anos após o seu primeiro, o que era vedado por lei. Além disso, durante a guerra contra os Cimbros e os Teutões, o Senado, de maneira também sem precedentes, nomeou Mário como cônsul sênior por mais 4 anos. Mário acabaria derrotando definitivamente os Cimbros e Teutões em 102, na Batalha de Águas Céstias, e em 101, na Batalha de Versalas. As pesadas baixas sofridas pelos romanos contra esses bárbaros, com a morte de milhares de aristocratas e cidadãos proprietários de terras, contribuíram para que Mário implementasse as suas cruciais reformas militares, as quais mudariam a composição, a estrutura e a organização do exército romano, possibilitando a criação de um exército profissional baseado na classe dos proletários.
E a reforma militar de Mário é uma das causas fundamentais de todo o processo que resultaria no fim da República e na ascensão do Império. Se você gostou do vídeo, deixe um like e se inscreva no canal. Grande abraço a todos!